Oi, eu sou a Mariana, eu sou psicóloga clínica e eu escolhi para o meu primeiro vídeo aqui no YouTube falar sobre sofrimento. Essa questão que acompanha a gente, né? O que é que a gente sofre? Você já se perguntou isso? Olha, falar sobre sofrimento é uma coisa complexa, né? Tem muitas formas da gente pensar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como é que eu penso sendo psicóloga existencial. Então, essa não é a única maneira de pensar sobre isso, né? Existem várias outras, mas esse é o modo como eu vejo o tema. Então, vamos lá. Você já se perguntou assim, por que eu sofro? O que é isso? Como entender isso que eu tô sentindo? E é difícil, né? Porque não é gostoso. A gente tá passando por uma situação difícil, de perda, de angústia, de dúvida, de incerteza. Não é um sentimento agradável, né? Quando a gente percebe que é sofrimento. E aí, às vezes, nossa primeira reação é querer acabar com o sofrimento, né? Então, que desagradável sentir isso, não quero mais, né? Inclusive, essa muitas vezes acaba sendo uma abordagem possível na psicoterapia, por exemplo, né? Mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte, até trouxe uma colinha para ler aqui com vocês. Essa é uma frase de um autor que fundou essa linha que eu sigo, que é a Dasein Análise, né? E ele fala o seguinte: sofrimento humano, seja ele expresso como angústia, depressão, obsessão ou qualquer outro sintoma, não é visto como uma doença mental, mas como um modo de ser, uma expressão de um existir que se vê impedido ou alienado em sua abertura ao mundo. Os sintomas, portanto, não são entidades patológicas a serem removidas, mas fenômenos que falam sobre a existência do paciente e suas relações com o mundo, com os outros e consigo mesmo. As formas de sofrer não são apenas sintomas, mas modos de habitar o mundo, que devem ser compreendidos nas suas coordenadas afetivas, culturais e ontológicas. Então, tá um pouco difícil de entender, né? Mas vamos pensar juntos aqui. Esse sofrimento que a gente tem, às vezes, né, quando as coisas estão difíceis, em situações delicadas da nossa vida, né, não estou dizendo que você precisa realmente dedicar a tua vida a esse sofrimento, mas a gente entender que o sofrimento é um modo de ser no mundo também, né? Então, é como se você estivesse habitando esse mundo que é teu agora, através dessa postura, né? O que a gente tem que fazer? Em vez da gente evitar, remover, tentar substituir esse comportamento ou simplesmente não olhar para isso, a gente tem que olhar, entender, né, quais são essas questões que estão aí te dispondo para essa posição de sofrimento, e a gente tem que acolher, compreender, né? A gente fala muito aqui na Existencial desse encontro do terapeuta com o cliente. Então, claro, estou dizendo isso porque eu sou psicóloga, mas você está escutando esse vídeo também pensando em outros contextos da tua vida, né? Não apenas na psicoterapia. Mas essa postura de acolher esse sofrimento, entender que nesse momento esse está sendo um modo seu de ser nesse mundo, e desvelando, entendendo isso para descobrir outros modos de ser no mundo, outras possibilidades. Então, por exemplo, tô sofrendo muito porque terminei um relacionamento. E era um relacionamento importante para mim, era um jeito como eu conseguia me projetar nesse mundo, nesse futuro. O que eu faço? Eu sofro. Se acabou e eu sinto saudade, eu tô triste, eu sofro. Mas aos poucos eu vou entendendo esse sofrimento, esse lugar desse sofrimento em mim, para eu me projetar de volta, para eu refazer esse meu projeto existencial, considerando essa não possibilidade, isso que não existe mais, isso que eu tô transformando. Então, olha, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Vocês me digam depois se gostaram, se ficou muito abstrato, né? O que vocês acharam.
Mas refletindo junto com você, o sofrimento é isso. É uma disposição afetiva, é um modo de ser e habitar no mundo que pode ser transformado. Então, o sofrimento não é estático, né? Tô sofrendo hoje, agora, né? Isso pode ser diferente, né? Ou eu posso entender o meu sofrimento de outras maneiras e sofrer de outras maneiras também, né? É impossível existir e não sofrer, mas isso não precisa ser uma prisão, né? É possível encontrar liberdade também no sofrimento, né? Algumas pessoas vão dizer isso, que inclusive é também porque somos livres que sofremos, porque a gente tem daí possibilidade de escolher, possibilidade de errar, de se frustrar, se arrepender. Então é um grande tema, né? E olha, reforço aqui com o meu compromisso de psicóloga, se você tá angustiado, em sofrimento e tá difícil passar por isso, busca ajuda profissional, né? Para fazer esse desvelamento do sentido e buscar novas possibilidades de ser. Então, faço esse lembrete para você.